Urgente, notícia urgente aqui pra vocês. Por favor. Ele acabou de fazer uma medida provisória pra acabar com a taxa das blusinhas. Que filho da puta. Cara, é de uma cara de pau isso daí. Não acredito, meu Deus do céu. É uma cara de pau que eu vou te contar. Quer argumentar isso enquanto o Deiro vem? Porque eu tenho um vídeo pra mostrar pra vocês, mas eu quero que todo mundo veja o vídeo. Eu posso comentar, né? Assim, o governo Lula, eu acho que o Lula tá completamente desesperado, na minha opinião, porque ele não tá numa posição confortável. Agora ele deu até uma crescida em algumas pesquisas, quer dizer, o Flávio que deu uma queda, né? O Flávio que tá dando uma... Que eu acho que deu uma queda também em função do Renan. O que pro Lula é uma merda, porque, enfim, é voto da direita de qualquer sorte, né? É o mesmo campo. Mas o governo tá desesperado, o governo tá nervoso, eles não estão conseguindo acertar o tom. E daí eles têm que ficar dando alguma benesse. E aí eles próprios impuseram a taxa das blusinhas e agora estão tirando. Na maior, como se as pessoas fossem esquecer. Mas as pessoas esquecem mesmo. O brasileiro esquece. Ele olha lá, tirou a taxa, que beleza. Mas também eu não Ricardo, sinto você pensou que engraçado o cenário onde Lula não é candidato, o candidato é Haddad, ele faz campanha em cima. Não, eu retirei a taxa das blusinhas. Seria engraçado. Seria muito bom. Voltamos atrás pelo bem do Brasil. Qualquer coisa desse tipo. É a moça que furtou o coração de Ciro Nogueira. Lorena Furtado. Pô, é isso aí. Ela furta o coração de Ciro Nogueira e Ciro Nogueira furta os nossos bolsos. Tá tudo certo. É uma história de amor, traição, ódio, reconciliação. Boa história, hein? Boa história, tá? Bota aí, Junito. Aí, ó. Pensou em trocar a sua mulher por um contrato milionário? Essa investigação começa com uma foto de 2016 na Praia da Pipa. Ciro Nogueira e a então esposa Iracema aparecem do lado de Lorena Furtado, quando ela ainda era casada com outro homem, o Flavinho. Em 4 de abril de 2019, Ciro e Iracema anunciaram o divórcio depois de 25 anos de casado, algo que parte da imprensa noticiou como uma possível manobra para proteger o patrimônio dos dois da Lava Jato. E olha que coincidência que eu encontrei na Receita Federal. 20 dias depois desse anúncio, Lorena abriu uma empresa. Empreendedora ela, né? Em 2020, segundo a denúncia entregue à CPI do Covid, o dono da empresa VTC Log, contratada pelo Ministério da Saúde, recorreu ao Flavinho. Ele queria um aumento no seu contrato, mas os pareceres técnicos e jurídicos do próprio Ministério rejeitavam. Flavinho garantiu que o Ciro ia resolver. E o aumento foi assinado em maio de 21 por Roberto Dias, então diretor de logística do Ministério. O valor dessa mamata, um contrato 18 vezes mais caro que o apontado como recomendado. Isso é dinheiro do SUS, tá? O mesmo que atende a sua família. Um negócio tão cabeludo que o TCU suspendeu o contrato meses depois. Em julho de 2021, a revista Cruzoé publicou a explicação oficial pro tal do favor. O próprio Flavinho admitiu à revista que teria perdoado uma traição da esposa Lorena com adivinha quem? Cirão Nogueira, em nome, veja só, da amizade. E segundo a denúncia que chegou à CPI, foi exatamente esse chifre que o Flavinho usou para colocar o Ciro Nogueira contra a parede e forçar ele a destravar o contrato da VTC Log. Vamos desenhar. A Lorena pulou a cerca. O corno descobriu e, em troca do perdão, teria cobrado silêncio com o contrato de distribuição de medicamentos aprovado por um valor 18 vezes maior do que o recomendado pelos técnicos do próprio governo. Uma verdadeira fodelança paga com dinheiro da saúde. Mas o que a Cruzoé não sabia em 2021 é o que eu descobri olhando os processos. No mesmo ano desse perdão publicado pela revista, rolava um novo inquérito por violência doméstica entre Lorena e Flavinho no juizado de Brasília. Em 2023, um outro processo envolvendo os dois. E em 25, mais um inquérito por violência psicológica, agora os dois se acusando mutuamente. 5 anos, 4 processos. Esse é o tal do falso perdão que custou milhões pro Brasil. E o que aconteceu com a Lorena depois desse favor? Ela só caiu pra cima. Eu encontrei o nome dela na lista pública de assessores especiais da presidência do BRB, contratada como assessora direta do presidente do banco, que é amigão do Ciro Nogueira. O nome dele, Paulo Henrique Costa, que hoje tá preso, acusado de receber 140 milhões de reais de propina do Daniel Vorcaro. Mas tem mais. Em algum momento entre 23 e 25, Lorena e Ciro se casaram, mas o amor não durou. Eles logo se divorciaram. Foi aí que Vorcarão entrou em campo. O próprio advogado de Ciro, o Cacai, confessou em entrevistas que durante a separação, o Vorcaro emprestou um apartamento em São Paulo pra Lorena ficar. O homem não pode ver uma peleleca sem apartamento próprio, que ele já vai lá e oferece o dele. Mas, pelo jeito, o amor bandido dos dois ainda dura. Lorena agora ressurgiu como namorada de Ciro e, segundo fontes, ela participa pessoalmente das reuniões com o arquiteto Arthur Casas para personalizar uma mansão no Jardim Europa em São Paulo. Aquela lá que o Ciro tá tentando trocar pelo triplex. Eu tenho a impressão que eu já vi esse filme. Um político, um triplex e uma mulher planejando reforma. Parece que a história sempre se repete. Eu preparei um dossiê exclusivo com as informações levantadas nesse vídeo. Se você quer receber um link de acesso exclusivo com esse material, já aproveita, me segue aqui e comenta corno, que eu te mando no direct. Essa história tem mais capítulos e eu só vou contar se você encaminhar esse vídeo para mais 5 amigos. Meu nome é Pedro Deirô e eu tenho hiperfoco em investigar o Banco Master. Você já Que vídeo maravilhoso! Não, sério. Esse vídeo tá sublime.
algo que tá... Porque é o seguinte, eu vou colocar um vídeo pra vocês reagirem, e eu digo que esse ataque está sendo comum. Está vindo ataque de pessoas ligadas ao Nicolas, principalmente, falando que nós somos uma seita. Nós não somos uma seita. Nós não não somos somos uma uma seita. seita. Nós não Nós somos não uma somos seita. uma seita. Nós não somos Nós uma não somos seita. uma seita. Vamos reagir. Tanta gente sai do MBL e qual que foi a importância do MBL pra você na sua carreira política? Se uma mulher, ela chega pra você e diz, olha, me separei porque meu marido não prestava. E daí ela tem algum no casamento, ela tá 6 anos casada, 7 anos casada e não teve problema nenhum. O problema era o marido mesmo. Por que todo mundo sai do MBL? Porque o problema é eles. Porque eles são pessoas que têm problemas internos de você ter relacionamento interno lá muito complicado. É um movimento extremamente autoritário. Eu diria que, em certa medida, é uma seita. O que é uma seita? É um movimento de ideias uniformes, com A seita ritos que dorme semelhantes a uma nas religião. banas. Eles têm isso. Não tolera divergência, um espírito de que você não pode se relacionar com ninguém que esteja fora do nosso grupo. O MBL tem todas essas características de uma seita. Antes era tudo privado, a gente via isso no privado. Eu, por exemplo, eu vou questionar um líder do MBL, eu sou automaticamente pelo próprio grupo que quer ganhar projeção com a Detalhe, olha o símbolo do MBL aqui embaixo que estão colocando, o Edson Castro colocou. Do MDB, né? Clássico esse mesmo. liderança e linchado no grupo. Cara, se você obriga, você bota uma pessoa dentro da sua casa e você obriga ela a te dar a chave da própria casa, é porque você não é tão bom assim. Isso tá ficando cada vez mais evidente de como eles são internamente. Eu acho que são problemas da própria estrutura de quem coordena o movimento, entendeu? São problemas que afastam quem tá lá dentro. As pessoas primeiro ficam receosas de sair, é porque eles são aceitas, eles ameaçam, mas depois que elas saem, elas veem, caramba, a melhor coisa que eu fiz foi não estar mais junto dessas pessoas, que só me jogavam pra baixo. Somos uma seita. Bom, vamos lá, né? Primeiro que o que ele está descrevendo acontece no bolsonarismo o tempo inteiro. Do Sérgio Moro, que virou comunista, do Bebiano, que virou comunista. Quem mais que está na lista dos comunistas aí? Nossa, tá gigante. O Salles é comunista agora. O Salles Os agora... intergalácticos. O Pavanato é comunista, tá? Tipo assim, Vocês sabiam ele reclamou que uma instituição tem hierarquia e ordem. Não. Porque lá tem regras. Sim, exatamente. É assim que uma instituição séria funciona. E é esse o segundo ponto que eu queria abordar aqui, quando ele fala de uniformidade de pensamento, né? O Renan, hoje na live dele, eu falei isso na minha live, eu vou repetir, que eu achei que foi um insight muito interessante que ele falou, que hoje... O Ricardo travou ou ele estava só ouvindo? Não, eu estou ouvindo. Ele tá plácido lá, tipo, no Nirvana. Imóvel. É imóvel, estático. Enfim, o Renan falou uma coisa que eu achei muito interessante e ele foi muito feliz nessa leitura de cenário, que ele tá falando assim, nós estamos vendo vários rachas dentro do bolsonarismo, né? Então tem o grupo do Nicolas brigando com o grupo do Flávio, aí brigando com o Eduardo, brigando com o Salles, e todo mundo se matando. Nenhuma das divergências é ideológica. Nenhuma das divergências é ideológica. São todas divergências de origem pragmática, de origem política. Um que quer um cargo, o outro que não queria que o outro fosse candidato, o outro porque quer a posição, o outro que foi ser senador lá em Santa Catarina, né, aqui do lado. Então, assim, eu achei que isso é uma coisa muito óbvia, mas que o Renan precisou organizar os pensamentos, ele fez isso muito bem, que é verdade, eles não têm divergência ideológica. Por quê? Porque eles não têm programa ideológico de fato. Eles têm questões ideológicas, assim, estéticas em grande parte, e como eles não têm nada programático, eles não podem ter nenhuma linha, não existe a linha nicolista que quer tais coisas, a linha do Salles que quer tais coisas, porque eles não são programáticos. Existe uma percepção do que é ser de direita e eles se adequam de acordo com essa percepção. Como ela não é programática, como não existe um livro amarelo, como não existe um programa, não dá para ter uma linha e todas as divergências deles são meramente situacionais. E depois você teve um fato traumático que mostrou os limites da ideia de um apoio crítico, que foi o áudio do Arthur. Quando rolou o vazamento dos áudios do Arthur, teve uma galera da dita militância do MBL que atacou muito o Arthur e que saiu chiando pra caramba. E eu me recordo de ter visto isso em lives e ter ficado muito irritado no período, porque não me parecia que aquilo fazia muito sentido. Quer dizer, você está num grupo, esse grupo está sendo atacado por uma coisa que é menor, né? E aí, neste momento, você que é um apoiador, você não apoia. Aí você critica e você reforça um discurso crítico, que já é poderoso, que já é do lado, e enfraquece o seu lado. Estas duas coisas modificaram um pouco a orientação do MBL. Então,
Hoje, a gente pode dizer que o militante do movimento ele está imbuído de uma ideia de que ele deve defender o movimento, de que ele precisa estar conosco, de que ele precisa fechar, quase como se fosse sabe, aqueles escudos, sabe que você é atacado e aí um soldado coloca o escudo do lado do outro e você fecha a linha de frente, como os legionários romanos faziam. É meio que assim que a militância do MBL hoje funciona, mas nem sempre ela funciona desse jeito. A própria adoção do termo militância já é uma novidade. As pessoas não se chamavam militantes há vários anos atrás, eram apoiadores, pessoas que estavam ali. Aí se criou esse vocabulário do militante. Eu me lembro de ter falado disso muitas vezes junto com o Renan, quando a gente fazia news, para essa coisa do militante, que o militante é diferente do apoiador, que o militante está ali para defender, que o militante precisa apoiar, que o militante tem que estar junto, e isso criou um interno muito forte. Agora, para além disso, nós temos hoje vários instrumentos que fazem com que a instituição tenha um peso de coesão. A gente tem um partido, a gente tem a academia, a gente tem o Valete Plus, que vocês precisam entrar, a gente tem uma série de, como se fosse uma série de círculos nos quais uma pessoa consegue definir claramente o pertencimento dela. Então, um pré-candidato nosso, ele é um pré-candidato nosso. Uma pessoa que fez academia é uma pessoa que fez academia. Uma pessoa que está no Valete Plus é uma pessoa... Então, essas pessoas, elas começam a se sentir diferenciadas do universo geral que está de fora desses contornos, desses círculos. E isso vai gerando uma coesão. Quanto à questão programática, é interessante ver. De fato, os bolsonaristas eles não têm programa. Eles não têm nenhum programa. Não existe programa do Bolsonaro. O próprio Flávio, na verdade, ele não tem um programa. Cansado da velha política e dos teatros de sempre? Se você quer a verdade nua e crua sobre o partido, missão e o combate ao sistema, inscreva-se no canal agora mesmo.